E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começou a circular e tem deixado torcedores do Vasco e amantes do esporte em geral de cabelo em pé. O Fenway Sports Group, conhecido mundialmente por ser dono do Liverpool, um dos clubes mais icônicos da Inglaterra e também de equipes na NFL, estaria preparando uma proposta bilionária para adquirir o Vasco da Gama. Sim, você não leu errado. Bilionária. Fontes não oficiais, mas bastante confiáveis dentro do mercado, indicam que a negociação não é apenas uma aproximação. Há conversas sérias e estudos detalhados de viabilidade financeira. Para o Vasco, que atravessa momentos complicados dentro e fora de campo, isso poderia representar um divisor de águas, uma transformação completa na forma como o clube se estrutura, se administra e até mesmo se projeta internacionalmente. É aquele tipo de rumor que, se confirmado, poderia mudar o futebol brasileiro de maneira inédita, aproximando-o de um modelo de negócios europeu e americano que já provou sua eficácia em clubes que disputam competições globais. A simples possibilidade de um grupo como o Fenway assumir o comando do Vasco causa frisson entre torcedores e analistas, provocando debates acalorados nas redes sociais e em grupos de WhatsApp de fãs apaixonados. O que chama a atenção nessa movimentação é a ousadia do Fenway Sports Group. Tradicionalmente, o grupo se concentra em mercados consolidados, como a Premier League e a NFL, onde retorno sobre investimento é relativamente previsível. Mas agora, segundo as conversas que começaram a vazar, eles estariam de olho no Brasil, especificamente no Vasco, por seu histórico, sua torcida gigante e a capacidade de gerar conteúdo e engajamento que transcende o futebol. Imagine só. Uma gestão estrangeira com expertise em marketing, mídia e desenvolvimento esportivo, aplicando técnicas já testadas no Liverpool, poderia transformar a forma como o Vasco se relaciona com a sua base de fãs. Já se fala, inclusive, em uma reformulação completa das categorias de base, da comunicação digital e até de infraestrutura, algo que poderia colocar o clube em um patamar de modernidade comparável a clubes europeus. Algo que muitos acreditavam ser impossível no futebol brasileiro atual. O burburinho é tanto que alguns insiders chegam a afirmar que reuniões preliminares já ocorreram, com advogados e consultores financeiros discutindo detalhes de contratos, cláusulas e potenciais investimentos em estádio e marketing. Outra questão que chama a atenção é o impacto que uma compra desse tipo teria na economia do futebol brasileiro. Estamos falando de uma injeção de capital que poderia superar facilmente qualquer negociação já feita no país, sem contar o efeito psicológico que causaria na torcida. Imagine a cena. Fenway Sports Group, um conglomerado internacional, assumindo as rédeas de um clube tradicional carioca, que já viu altos e baixos ao longo de sua história. Torcedores divididos entre ceticismo e esperança começam a discutir sobre a possibilidade de títulos mais consistentes, de estabilidade financeira e de uma nova era, enquanto críticos apontam para os riscos de uma gestão estrangeira em um ambiente tão complexo quanto o brasileiro. Alguns dizem que poderia ser o início de uma transformação global, onde o futebol do Brasil passa a dialogar mais diretamente com investidores internacionais, mudando completamente a forma como os clubes operam e interagem com seus fãs.
O timing desse rumor também não poderia ser mais estratégico. Com o Vasco buscando reestruturação e fortalecimento no cenário nacional, uma proposta bilionária nesse momento seria como um sopro de esperança para um clube que, nos últimos anos, passou por turbulências administrativas, financeiras e até esportivas. A expectativa de uma injeção de recursos desse calibre poderia atrair ainda mais atenção da mídia internacional, gerando uma cobertura contínua e aumentando o valor de mercado do clube mesmo antes de qualquer contrato ser assinado. Nos bastidores, comentam-se até detalhes sobre possíveis contratações de executivos e diretores estrangeiros que trariam know-how em gestão esportiva moderna. Merchandising e monetização de direitos, elementos que podem transformar não apenas o futebol, mas toda a operação comercial do Vasco. É aquele tipo de notícia que mistura esperança, especulação e aquele frio na barriga de imaginar um futuro totalmente diferente para um clube histórico. Enquanto isso, nas redes sociais, o burburinho é gigante. Torcedores do Vasco começaram a fazer cálculos. Imaginar cenários de estádio lotado com tecnologia de ponta, novos uniformes de marcas internacionais e até participações mais estratégicas em competições globais. Alguns até brincam com a ideia de um Liverpool brasileiro, comparando cores, estratégias e filosofia de gestão. É engraçado e ao mesmo tempo fascinante observar como rumores desse porte mexem não apenas com a expectativa de títulos, mas também com a identidade de um clube centenário. A simples menção do Fenway Sports Group já provoca debates sobre internacionalização do futebol, modelos de negócios e até a sustentabilidade do futebol brasileiro, algo que por décadas foi tratado com cautela e muitas vezes improviso. Por fim, apesar de tudo ainda ser rumor, a movimentação já é suficiente para gerar impacto. Analistas esportivos começam a especular sobre os próximos passos, investidores observam atentamente e o Vasco, sem nem ter confirmado nada oficialmente, já está nos holofotes globais. O que parecia improvável agora se torna plausível. A ideia de um clube brasileiro tradicional sendo comprado por um conglomerado internacional, aplicando técnicas modernas e estratégicas de gestão esportiva, está circulando em reuniões, grupos e fóruns de torcedores, deixando todo mundo em estado de alerta. O que resta é acompanhar com atenção os próximos capítulos, porque se essa negociação sair do rumor para a realidade, o futebol brasileiro vai testemunhar um dos episódios mais inéditos da sua história. E o Vasco poderá finalmente escrever um novo capítulo na sua trajetória centenária, cercado de expectativas, esperança e um toque internacional que ninguém imaginava ver tão cedo. A perspectiva de uma aquisição bilionária do Vasco pelo Fenway Sports Group também levanta questões estratégicas fascinantes sobre o futebol brasileiro e como ele poderia se alinhar com padrões internacionais. Dentro do mercado esportivo, especialistas apontam que um grupo com experiência global não só traz capital, mas também know-how em gestão de clubes, marketing esportivo e desenvolvimento de talentos. Imagine a aplicação de metodologias testadas no Liverpool em um ambiente como o Vasco, que tem uma torcida apaixonada, mas infraestrutura muitas vezes limitada. Isso poderia gerar uma revolução silenciosa, transformando o clube em uma referência não só em desempenho esportivo, mas em gestão financeira e engajamento de fãs, com estratégias que unem tecnologia, mídia e comunicação de forma inédita no cenário nacional. Rumores indicam que discussões internas já consideram investimentos em plataformas digitais, campanhas internacionais e até modernização de categorias de base.
com o objetivo de criar talentos que possam brilhar globalmente e gerar receita consistente, algo que poderia colocar o Vasco em um patamar semelhante ao de clubes europeus consolidados. A possibilidade de uma gestão internacional no Vasco também provoca debates sobre identidade e tradição. Torcedores questionam como será possível equilibrar modernização e inovação com a preservação da história centenária do clube. O Fenway Sports Group, segundo fontes próximas, estaria atento a esses detalhes, consciente de que a alma do Vasco precisa ser respeitada para que qualquer estratégia de investimento seja bem-sucedida. A ideia é criar uma sinergia entre tradição e modernidade, aproveitando o que o clube tem de mais valioso, a paixão de sua torcida. Enquanto aplica técnicas de gestão global que incluem análise de desempenho, marketing, monetização de mídia e expansão internacional. Alguns insiders sugerem até a possibilidade de campanhas conjuntas com o Liverpool ou outras franquias do grupo, criando uma rede global de clubes que compartilham tecnologia, metodologia de treinamento e estratégias comerciais. É um cenário que mistura inovação, ousadia e respeito à história, algo raro no futebol brasileiro. Do ponto de vista financeiro, a proposta bilionária é vista como um divisor de águas. A quantia envolvida permitiria não só quitar dívidas históricas do Vasco, mas também investir pesado em infraestrutura, desde modernização do estádio até aquisição de equipamentos de ponta para treinamento. Rumores indicam ainda que o grupo poderia injetar capital para expandir academias de base e contratar consultores internacionais, criando um modelo de gestão esportiva mais eficiente e sustentável. Isso poderia mudar completamente a percepção do clube no mercado, atraindo patrocinadores globais e parcerias comerciais inéditas. Para investidores e agentes do futebol, é uma oportunidade de ouro. Comprar um clube com história e torcida apaixonada, modernizar a operação e transformar o Vasco em uma referência internacional. Algo que poucos imaginavam ver acontecer tão cedo no Brasil. Enquanto as negociações, se é que podemos chamá-las assim, ainda são embrionárias. O burburinho já mexe com a mídia esportiva e com a torcida. Nas redes sociais, torcedores criam cenários, fazem memes, discutem possibilidades de contratações e novos padrões de gestão. Alguns se mostram céticos, temendo a perda da identidade do clube ou mudanças radicais no estilo de administração. Outros, no entanto, se empolgam com a ideia de uma revolução silenciosa, capaz de colocar o Vasco no mapa global do futebol e dar ao torcedor a esperança de títulos consistentes e estabilidade financeira. A tensão entre tradição e modernidade, expectativa e desconfiança cria um clima eletrizante, como se todos estivessem aguardando o início de um capítulo totalmente novo na história do clube. Além disso, a repercussão internacional não poderia ser ignorada. Analistas europeus e americanos observam atentamente o burburinho, já considerando impactos em mercados de merchandising, direitos de transmissão e potencial expansão da marca Vasco globalmente. A possibilidade de integrar o clube a uma rede de franquias de futebol e esportes do Fenway Sports Group abre portas para intercâmbio de tecnologia, marketing e até scouting internacional. É o tipo de estratégia que redefine a forma como um clube brasileiro pode ser visto fora de suas fronteiras, criando oportunidades de receita que vão muito além da venda de ingressos ou contratos tradicionais. E claro, torcedores brasileiros começam a sonhar com o dia em que o Vasco poderá disputar torneios internacionais com outra presença.
outra estrutura e outro peso no cenário global. Por fim, mesmo sendo apenas rumor, a expectativa é palpável. Se a proposta se concretizar, o Vasco da Gama poderia iniciar uma era inédita, unindo capital, expertise internacional e paixão da torcida, de forma que poucos clubes brasileiros já experimentaram. Para o torcedor, é um momento de esperança, curiosidade e tensão. Imaginando como seria ver o clube competir com a força de um gigante europeu, mas mantendo sua alma brasileira. O Fenway Sports Group, com seu histórico de sucesso e visão global, poderia se tornar o protagonista de uma transformação histórica no futebol nacional. E enquanto todos aguardam os próximos capítulos, o simples burburinho já mudou a narrativa. O Vasco da Gama não é mais apenas um clube histórico do Rio de Janeiro, mas um potencial centro de inovação, investimento e revolução no esporte brasileiro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O impacto de uma possível aquisição do Vasco pelo Fenway Sports Group também reverbera entre os jogadores e profissionais do clube. Fontes apontam que atletas estariam ansiosos, imaginando um cenário com melhores condições de treinamento, salários estruturados e projetos de carreira mais sólidos. A promessa de um investimento estrangeiro de peso gera expectativas de profissionalização em todos os setores, desde o departamento médico até a gestão de desempenho em campo. Isso poderia atrair jovens talentos, não apenas do Brasil, mas de outros países, interessados em desenvolver suas carreiras em um ambiente que combina tradição e tecnologia internacional. A simples possibilidade de ver o Vasco operando com metodologia global já provoca burburinho nos corredores do clube, entre funcionários e membros da comissão técnica, que enxergam uma oportunidade inédita de crescimento profissional e reconhecimento internacional. Além do futebol em si, a proposta abre espaço para uma revolução em marketing e relacionamento com a torcida. Rumores indicam que campanhas digitais inovadoras, experiências em estádios e conteúdos exclusivos poderiam transformar o Vasco em uma referência global em engajamento de fãs. Imagine a criação de plataformas de streaming, produtos licenciados e conteúdos que conectem torcedores de diferentes países, seguindo a estratégia usada com sucesso pelo Liverpool. Esse tipo de investimento não só gera receita, mas fortalece a marca do clube, tornando-o reconhecido como um projeto moderno, tecnológico e conectado com a paixão dos torcedores. O que antes parecia improvável para um clube brasileiro, agora surge como uma possibilidade concreta de expansão global e inovação no futebol nacional. Por fim, ainda paira a dúvida: será que essa negociação vai mesmo se concretizar ou ficará apenas como um dos grandes rumores que circulam pelo futebol brasileiro? O Fenway Sports Group já provou sua capacidade de transformar clubes ao redor do mundo, mas o desafio de lidar com a complexidade do mercado brasileiro é enorme. Entre torcedores que aguardam ansiosos, analistas que debatem possibilidades e investidores que monitoram cada movimento, a expectativa cresce dia após dia. A simples menção do grupo ao Vasco já mudou a narrativa em torno do clube, criando uma atmosfera de expectativa e especulação que não se via há décadas. Se acontecer, será uma das histórias mais marcantes da trajetória centenária do Vasco.
capaz de redefinir a relação entre futebol brasileiro, capital internacional e paixão da torcida. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.